Olá, eu sou o Hélio Glovitz, editor de opinião do Globo. Eu sou o Gabeira. Eu estou aqui no lugar do Lauro Jardim, que está de férias, e eu e o Gabeira vamos hoje, como toda terça-feira, bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. E eu acho que o assunto inevitável nessa semana, Gabeira, é o relatório da CPI. Sem dúvida. A gente já conversou um pouco sobre isso a semana passada, mas parece que essa semana a coisa adquiriu uma forma mais concreta. Parece que veio uma série de indiciamentos aí e deu uma briga, né, entre os integrantes da CPI. Eu queria te ouvir a respeito disso e qual a sua expectativa para esse relatório. E todos nós, senadores, que participamos desde o primeiro dia nessa busca da verdade, cabe a nós termos agora trazer a verdade no relatório sem desmerecer ninguém. São questões pontuais de divergência, não é questão no macro. Então não há essa divisão. Olha, a expectativa de todos para o relatório é muito alta. E como a expectativa é muito alta, todos querem meter um pouco a colher no relatório, né? Todos querem dar um palpite sobre o relatório. Eu me refiro aos senadores que participam da comissão. Eles mandaram contribuições específicas. E como houve um vazamento dos crimes nos quais o presidente Bolsonaro seria indiciado, esse vazamento provocou alguma inquietação na própria CPI e até uma luta interna em torno dos temas que deveriam ou não deveriam ser colocados. Existe já uma discussão antiga entre o senador Alexandre e o senador Renan Calheiros em torno do número de pessoas que devem ser indiciadas. A posição do senador Alexandre é de que esse número deve ser o mínimo possível, deve englobar as autoridades, que não deve perder muito foco, porque culpando muita gente acaba ninguém sendo culpado, né? A outra discussão aí envolve realmente conhecimentos jurídicos, cada um tem o seu, sobre os crimes que teriam sido imputados ao presidente Bolsonaro no relatório que foi vazado. Depois desse vazamento houve discussões e parece que algumas imputações foram retiradas. Eu te digo, eu analisei o processo, eu acho que, em primeiro lugar, o crime de epidemia me parece assim, um pouco problemático, porque eu acho que a pessoa contribui com a epidemia. Ela pode ser omissa em relação à pandemia, ela pode ampliar o alcance da pandemia pela sua omissão, pelos seus gestos irresponsáveis e criminosos, mas a epidemia em si, ela nasce de um processo, quer dizer, o cara para ser acusado de epidemia em si, ele teria que ter uma banca lá em Wuhan, no mercado de Wuhan, porque foi de lá que surgiu toda a coisa, não é? A outra discussão que eu acho que vai pegar, eu já vi acontecendo na televisão, é sobre a imputação de genocídio, sobretudo nas comunidades indígenas brasileiras. Existe já no Tribunal Internacional um pedido das próprias comunidades indígenas a respeito disso, um processo em que elas pedem que o presidente seja imputado por genocídio. Agora, seria conveniente, acho eu, conversar com o ministro Luiz Roberto Barroso, porque desde o princípio ele está trabalhando com esse tema. Ele foi quando o presidente da República decidiu suspender aquela decisão política, era uma decisão legal, de levar água para as populações, as comunidades indígenas durante a pandemia, e cometeu uma série de outras pequenas impropriedades. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso se incumbiu do caso e fez algumas exigências ao governo sobre a sua participação
na proteção aos indígenas. Fez alguma, o governo não atendeu, fez outra, o governo não atendeu. Então seria interessante se documentar bastante com a experiência do Supremo Tribunal Federal, porque foi o Supremo Tribunal Federal que praticamente se incumbiu de examinar se a lei estava sendo cumprida ou não. Agora, eu vi na televisão algumas pessoas dizendo, mas os indígenas não foram destroçados. Agora, a visão que eu acho que as comunidades indígenas têm quando apresentaram a sua denúncia é de um processo, não é? Elas vivem um processo que não se esgota na pandemia, mas também no favorecimento da ida de garimpeiros para suas áreas, do desmatamento das suas áreas. Recentemente, numa comunidade Yanomami, 2 crianças foram tragadas por uma balsa que estava trabalhando no rio. Os bombeiros encontraram ontem o corpo de um menino indígena de 8 anos que desapareceu num rio da reserva Yanomami. O corpo de outro menino já tinha sido encontrado na quarta-feira. Testemunhas dizem que esses meninos teriam sido arrastados pela correnteza do rio Parima, correnteza provocada por dragas de garimpos ilegais, garimpeiros que atuam na região. O rio corta uma comunidade dentro da terra Yanomami, no município de Alto Alegre, que fica no noroeste de Roraima. Então, eles sentem que o processo de destruição é um processo em andamento, em movimento. Agora, isso o Tribunal Internacional vai julgar. Aqui dentro, eu acho que valeria a pena ouvir o ministro Barroso sobre isso, sobre a melhor maneira, ou como ele acha que aconteceu esse processo. Mas a CPI não foi lá procurá-lo para ouvi-lo. Então, essas são algumas observações que eu tenho dos problemas principais. Em relação à questão de quantidade de indiciados, por incrível que pareça, eu acho que isso é algo que pega mais forte para o presidente da República, porque existe a possibilidade de uma discussão sobre indiciar os filhos dele, e isso poderia eventualmente resultar em processos na justiça. E eu acho que toda a atitude dele hoje, não de hoje, né? Isso é uma atitude que ele tem permanente, sempre, né? Permanente. É de proteger a própria família. Então, acho que esse é um ponto que, de fato, vai pegar para ele. Agora, sobre essa discussão do genocídio, eu tive a oportunidade de discutir esse assunto com um grande jurista britânico, franco-britânico, né? Que defendeu várias causas lá no Tribunal Penal. E de fato, não parece ter muita evidência deste crime. Quer dizer, o Tribunal Penal Internacional ele julga 4 tipos de crime, né? Ele julga crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio e crimes de agressão, né? Cada um tem as suas características, a sua definição jurídica, a sua tipificação própria. E para qualificar o crime de genocídio, você precisa demonstrar a intenção de destruir um grupo que seja nacional, étnico, religioso ou alguma coisa dessa natureza. Você vê que mesmo no caso de genocídios, que a gente chama popularmente de genocídios como o do Camboja, por exemplo, não foi possível demonstrar essa intenção. Quer dizer, exceto num caso específico ali de uma população vietnamita específica que o governo do Khmer Rouge foi lá e destruiu e tal. Quer dizer, isso é uma coisa muito complicada do ponto de vista jurídico. E eu acho que existe um abuso da palavra genocídio, quer dizer, se usa essa palavra como se ela equivalesse a extermínio em massa. Isso não é verdade, né? Isso é uma outra coisa. E eu acho uma dificuldade muito grande e, assim, na minha opinião, né? Acho que tem uma intenção aí da CPI de aproveitar essa oportunidade para fazer um pouco de barulho, né? Agora, essa questão dos filhos do presidente é que, por incrível que pareça, eu acho que pode gerar mais barulho aí daqui para frente. Olha, eu espero o relatório, porque eu tenho a impressão que, no que diz respeito aos filhos do presidente, eles devem ser enquadrados naquele capítulo das fake news, possivelmente. E como esse capítulo das fake news
ele converge com um inquérito já existente no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei até que ponto a CPI vai querer fortalecer esse aspecto ou deixar para que o Supremo Tribunal Federal avance no assunto, né? Eu não sei ainda qual vai ser o resultado. Eles ficaram... O presidente da comissão reclamou um pouco de ter sido vazado o relatório. Todos eles têm algumas ideias a respeito do que deve acontecer. Então, eu prefiro esperar um pouco. Há quem ache que essa questão específica das fake news, sequer eles foram ouvidos pela CPI, o tema deveria ser canalizado para um inquérito no Supremo. Um inquérito que já existe no Supremo, é comandado pelo Alexandre de Moraes. Agora, temos que esperar essa semana quais vão ser as decisões a respeito do assunto e esperar a reunião final na qual eles vão tentar... Eu sei que pelo menos uma senadora de Elisiane Gama, né, do Maranhão, já apresentou suas contribuições. E o senador Alexandre também está fazendo um relatório paralelo, mas que é convergente. E vamos ver o que sai disso, porque é muito difícil você discutir ainda antes que eles tomem uma decisão e batam o martelo, né? Agora é engraçado, né? Porque tem uma certa ambivalência da CPI, porque eu acho que um grande temor que a gente tem em relação a isso é que se descobriu tanta coisa, vieram tantas histórias escabrosas à tona, foi um morticínio tão absurdo, uma coisa tão revoltante, que o nosso medo é que não aconteça nada, é que isso não tenha nenhum tipo de consequência prática, né? E o grande paradoxo é que talvez quanto mais ambicioso for o relatório, né, quanto mais coisas tentarem incluir lá dentro, mais difícil vai ser ter alguma consequência prática. Você não é uma tese de que era preciso foco, né? É preciso pegar o ponto exato, fortalecer esse ponto exato para que haja consequência. A minha experiência em CPI é de que você tem duas consequências possíveis, né? No horizonte. A primeira delas é política. Eu participei de uma CPI em 2006 que teve muita repercussão eleitoral, né? Era a CPI dos sanguessugas. Ela contribuiu para a derrota eleitoral de 70% a 80% dos envolvidos. Mas os processos demoraram. O ritmo da justiça é muito diferente do ritmo da política, né? Então eu tenho a impressão de que essa CPI e o seu relatório vai ser, e acredito que terá, uma grande repercussão na eleição de 2022. Ela vai ser um manancial de acusação contra o presidente da República, que é candidato à reeleição, né? Mas as consequências jurídicas eu acho que vão demorar um pouco mais, porque são processos muito lentos, muito longos, não se sabe ainda qual vai ser a atitude do Procurador-Geral da República, que tende, de uma certa maneira, a conciliar com o presidente da República. Não se sabe se eles terão um bom êxito em atalhar, entende? Atalhar o caminho da Procuradoria-Geral da República, chegar diretamente no Supremo e pedir providências ao Supremo. É um tema que está em discussão por causa de outro assunto, não é? O assunto daquele processo das fake news mesmo do Alexandre de Moraes, né? O presidente da República entrou com um recurso que vai ser julgado, né? Um recurso contra a ideia do Supremo tomar decisões ou iniciar processos sem a participação da Procuradoria-Geral da República. Então é um tema aberto ainda. Eu creio que o Supremo vai confirmar a sua possibilidade de abrir esses processos independentes da Procuradoria-Geral da República. Mas tem que ver se eles conseguem também esse atalho, caso o Procurador-Geral da República não se manifeste da maneira que eles esperam. Então há muitas interrogações ainda
E eu acredito, né, que, do ponto de vista da justiça, vai levar algum tempo, mas do ponto de vista político é um instrumento contra o Bolsonaro, candidato em 2022. De fato, isso a gente já praticamente tem na mão, né? Acho que não precisa nem do relatório da CPI. Não, a própria CPI. A própria existência da CPI já é um exercício de campanha. Mas você sabe, no debate, né, você pegar um pedaço de papel e levantar, é porque está aqui nesse documento. Daí talvez seja importante. Aí, por isso que o Renan quer incluir a palavra genocídio, né? O cara chegar no debate para dar... Tem um peso ali, tem uma força... política, né? Agora eles adiaram a votação, né? Parece que a apresentação do relatório vai ser nesta quarta-feira e a votação vai ser daqui a uma semana. Né? Exato. Com tempo aí para os senadores debaterem cada item, cada indiciado, cada coisa, cada detalhe. E detalhe é o que não falta nessa história. Né? Não, aliás, tem demais. Tem demais. Personagens também não faltam, tem demais. Só aqueles eles são personagens que dariam, sei lá, uma guerra e paz de tanta gente envolvida nisso. Vamos dar início ao nosso debate, que deverá ter a duração de cerca de 2 horas. Nós recebemos aqui no nosso auditório os 3 pré-candidatos à presidência pelo PSDB. O ex-prefeito de Manaus, ex-senador Arthur Virgílio Neto, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador de São Paulo, João Dória Júnior. Agora, Gabeira, vamos mudar agora um pouco de tema, aproveitar que você falou na eleição do ano que vem. A gente está aí com um evento que é incomum no Brasil, né? Que é a realização de prévias no partido. Né? Prévias são uma tradição em vários países, né? Na França, nos Estados Unidos, até na Argentina. Quer dizer, a gente tem... Isso é uma coisa que existe, mas no Brasil a gente não tem muito essa cultura. Né? E eu queria ouvir qual a sua visão disso? O que você está esperando aí nessas prévias do PSDB? O que você acha que vai sair daí? Olha, eu acho que o instrumento é muito bom. Né? Se você examinar nos Estados Unidos o funcionamento das prévias, elas dão a oportunidade dos candidatos, primeiro, discutirem entre si os seus programas. Segundo, de visitarem o país, algo que não está acontecendo, né? Visitarem o país e fazerem as suas campanhas localizadas. Nos Estados Unidos você tem votação estado por estado. Né? As pessoas vão ao estado, levantam as questões nacionais, mas também as questões que interessam ao estado. Então isso, do ponto de vista programático, eu acho que fortalece muito. Você percorre o país, você discute em cada estado, além das questões nacionais, a sua problemática, e você sente como cada estado está pendendo, está se movimentando, e isso eu acho muito interessante. E dá também uma espécie de segurança interna na escolha de um candidato, uma vez que ele sendo levado às prévias, ele não está sendo indicado a dedo pela direção, ele está passando por um processo democrático de escolha. Joe Biden, que foi vice de Barack Obama, atingiu o número de delegados necessários para conseguir a vaga do partido. 7 estados e a capital Washington divulgaram ontem à noite os resultados das eleições primárias. Mas as prévias brasileiras, elas não estão tendo essas características, elas são mais modestas, né? Elas podem comportar um debate, mas você não está vendo os candidatos, por exemplo, eu vivo no Rio de Janeiro, né? Se houvesse uma prévia real, tipo norte-americana, eles teriam que vir ao Rio de Janeiro, tentar conquistar os votos no Rio de Janeiro e falar alguma coisa, por exemplo, sobre a violência no Rio de Janeiro. O que eles pretendem fazer sobre isso? Não é? Seria uma hipótese. Não é? A violência, as milícias, o tráfico de drogas, uma série de coisas que são características das preocupações aqui do Rio de Janeiro.
Portanto, não é uma prévia exatamente como a norte-americana, né? Inclusive, um dos candidatos, que é o Dória, chegou a se recusar ao debate. Ele não queria debater, mas parece que foi pressionado. Ele voltou atrás. Foi pressionado, voltou atrás e decidiu debater. Agora, de todo modo, também é um avanço em relação àquela cultura de decidir tudo em gabinetes, né? Em que os caciques se reúnem, vão lá e apontam o dedo. Não, claro, não tem dúvida que é um avanço. Eu digo, é um avanço enorme em relação àquela cultura, mas ainda é um pouco modesto em relação às prévias mais amadurecidas como existem nos Estados Unidos, entende? E em outros países isso acontece em todos os partidos, né? Aqui, ao que você atribui a nossa dificuldade de encarar essas disputas internas? Olha, há um fato de haver, em muitos casos, uma liderança carismática forte, né? Que tende a indicar. Por exemplo, em 2010, quando houve a eleição da Dilma, o PT poderia ter feito prévias, mas o presidente preferiu indicar a Dilma. E no caso do PT, eu acho que poderia ter sido positivo para o partido, porque pode ser que numa prévia outros quadros do PT que aspiravam ao cargo se revelassem mais capazes, não só de conquistar votos, como de articular politicamente. Então pode ser, entende, que essa presença muito forte de um líder dificulte muito, ou um líder, ou uma direção, como você diz. Ainda há uma tendência a resolver essas coisas a partir de um círculo muito pequeno. E isso, com essa decisão agora e com a experiência do exterior, pode ser que o Brasil avance nesse sentido. E quem sabe a experiência do PSDB agora, ainda que não seja muito completa, possa se expandir também por outros partidos, né? Não, e também tem o fato de que os nossos partidos... Quer dizer, a gente tem um quadro partidário muito fragmentado, né? São partidos com pouca consistência ideológica e criados em torno de figuras que, se não são carismáticas, são gestores do partido, são os donos, são as pessoas que mandam ali, né? Então isso obviamente dificulta qualquer tipo de processo democrático interno, né? É muito difícil, pô. Homero, para que você veja a singularidade do processo brasileiro, nós temos um candidato que não tem nem partido. Um dos candidatos à presidência da República, que é o presidente da República, ele não tem nem partido. Ele ainda está escolhendo o partido pelo qual ele vai disputar as eleições em 2022. Se houvesse esse processo em todos os partidos, possivelmente esse mecanismo dele... Mas eu acho interessante que, ao mesmo tempo que isso está acontecendo internamente no PSDB, que é um partido que já foi um partido que governou o país durante muitos anos, é um partido grande, um dos principais, né? Você tem, ao mesmo tempo, em virtude da nova legislação, né, um movimento de aglutinação aí de legendas, né? Você tem a fusão do DEM com o PSL, você tem o agrupamento de algumas federações, tendo em vista a eleição do ano que vem, que em tese são embriões de futuros partidos maiores. Quer dizer, você tem aí uma coisa acontecendo, pelo menos embrionariamente, né, que é uma certa consolidação do quadro partidário brasileiro. E eu acho que é nesse contexto que uma prévia pode ser um exemplo, né, de como as coisas poderiam ser daqui para frente, né, com partidos melhores, mais robustos, né, e capazes de decidir à luz do dia suas divergências internas, né? Exatamente. E se você tem uma prévia, os grandes debates nacionais não precisam esperar as eleições em si. Eles já começam a acontecer no interior dos partidos, né? Você já começa a se familiarizar com as grandes questões que serão discutidas
no processo eleitoral entre os candidatos escolhidos, né? Então, eu acho que é muito saudável para qualquer processo democrático esse sistema de prévias, né? Porque, inclusive, é um aprendizado para os candidatos, né? Eles fazem uma mini campanha nacional. Pois é. E você tem algum palpite para o resultado? Não tenho palpite para o resultado. Ontem o Globo publicou uma entrevista muito interessante de um intelectual ligado ao PSDB desde sempre, um intelectual respeitável, que é o Boris Fausto, né? E ele disse que o PSDB era um frasco que tinha mudado um pouco de conteúdo, né, ao longo desse período. É um partido que tem mudado muito internamente e a gente não consegue mais, pelo menos no meu caso, que estou distante da intimidade partidária, das relações partidárias, eu não consigo mais prever o que está acontecendo. O que eu sei é que algumas figuras importantes do PSDB, como Tasso Gereissati, decidiram encampar a campanha do Eduardo Leite. E que ele, aparentemente, está crescendo no interior do partido, né? O próprio Tasso Gereissati se dispõe a deixar o mandato de senador para fazer a campanha do Eduardo Leite. Então, aparentemente, ele está crescendo no partido, mas encontra um outro candidato que também é o governador do estado maior do país, o maior estado do país, e que tem as suas forças e tem os seus esquemas internos também. Então, eu não me arrisco a dizer o que sairá disso. Você se arrisca? E São Paulo sempre foi a maior força do PSDB, né? O eleitorado paulista sempre teve uma preferência muito grande, tanto que o partido governa o Estado há 30 anos. Quer dizer, isso não é brincadeira, né? Isso não é... Exatamente. Saem de lá. E os candidatos a presidente Agora, é interessante saem de lá, porque, como você falou, partido. houve uma mudança de perfil, né? Aquele grupo ali dos intelectuais da USP, grupo ao qual, aliás, o Boris Fausto pertence, né? Ele é dessa cepa também. Faz né? parte. Esse grupo, assim, basicamente, que era o grupo do Fernando Henrique, do Serra, toda aquela turma ali, meio que passando o bastão aí. Se retirou para os bastidores, Foi para os bastidores. Se retirou. O Dória veio com um perfil aí completamente novo, e agora apareceu o Eduardo Leite, que é mais novo ainda que o Dória, né? Uma coisa, quer dizer, de certa forma, pelo menos tem essa tentativa de renovação, né? Que eu acho algo positivo. E tem essa eterna esperança da terceira via. Será que vai uma terceira via em campo? Acontece, não acontece? Embora muita gente diga que já existem 4 vias, porque o Ciro Gomes seria uma terceira via também, entende? E o Ciro Gomes não vai abrir mão da candidatura dele, que já está consolidada, e ele já está em luta com o PT, como se estivesse já no segundo turno. Na verdade, o egocentrismo político sempre foi e continua sendo a característica mais marcante de Lula. Não é por acaso que o PT é hoje este deserto de lideranças. Com o PT, de fato, um hipotético segundo se a gente for olhar aí as pesquisas, o Ciro ele aparece em terceiro lugar. Eu não diria consolidado, mas é impossível alguém que queira chegar como terceira via não lidar com a presença do Ciro, né? Isso é evidente. E é uma questão que não tem solução à vista, porque existe uma diferença programática muito grande, né? Então, isso não é... Vamos ver, vamos esperar então o desfecho dessas primeiras prévias brasileiras. É isso aí, Gabeira. Obrigado. Está terminando aqui o Lauro Gabeira de hoje. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Jornal o Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Também pode ser ouvido na rádio CBN,
às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Este episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. E a trilha que vocês ouvem aí no fundo é da Mari Romano. E na terça que vem a gente está de volta. Tchau! Até lá!